Olá, boa noite. O Acre não conta com um Tribunal Regional do Trabalho. Assim, todas as ações em grau de recurso são apreciadas pelo TRT de Rondônia, responsável também pelas questões da Justiça Trabalhista acreana. Já existe por aqui um movimento social buscando a implantação do Tribunal Regional do Trabalho no Estado, pois isso beneficiaria principalmente a parte mais carente da sociedade. Para falar desse assunto, o convidado do programa é o juiz Ilson Alves Pequeno Júnior, diretor do Fórum Trabalhista de Rio Branco e juiz titular da primeira vara. Boa noite, doutor Ilson. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. O prazer é todo meu. Boa noite, Jorge. Boa noite, os telespectadores da TV Aldeia. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Mas, no tocante à questão, essa luta começou em meados de 1994, quando até o então prefeito Jorge Viana, nós procuramos, e ele se sensibilizou com essa problemática, essa dificuldade de acesso à justiça, principalmente daqueles mais longínquos rincões, e nós fomos a Brasília, juntamente com outros elementos da sociedade, outros Já juízes, naquela época? Já naquela época, né? Mas não encontramos espaço político necessário a esse pleito, né? A consecução desse pleito. Mas fomos em audiência, então, à época, a senadora Marina Silva, também hoje ministra, esteve conosco lá, e fomos ao presidente do ST, mas infelizmente o processo foi arquivado. E vindo para cá novamente, hoje na qualidade de diretor do fórum, há 2 anos atrás encampamos essa luta e procuramos a OAB, procuramos o sindicato das categorias, procuramos as sociedades, associações de classe, os clubes de diretores lojistas, né, a Federação das Indústrias, então todo o segmento da sociedade, os trabalhadores de modo em geral, o empresariado, e era uma preocupação, porque você sabe que o Acre tem uma extensão territorial muito grande, você vê uma fronteira seca a cerca de 1.000 quilômetros de distância, né? A distância hoje do Tribunal de Rondônia para o Tribunal, para a vara de trabalho aqui em Rio Branco é de 500 quilômetros. Então você imagina uma pessoa que está em Mâncio Lima, ter que, com seus parcos recursos, ou o trabalhador ou o empresário, ter que recorrer em Porto Velho, né? Então isso é uma problemática que não é de hoje, e há todos esses elementos que as pessoas nos buscam, procuram e discutem, né? Então foi sensibilizando a todos esses elementos que nós fomos, primeiramente, à Câmara dos Vereadores, que é um fórum legítimo para o debate, né? Fomos recebidos e foi discutido esse assunto na Câmara. Logo em seguida, na Assembleia Legislativa, fomos ao prefeito Angelim, né, que hoje é o nosso embaixador contra essa questão, porque tem sensibilidade. Os prefeitos todos vão estar reunidos amanhã, discutindo também esses assuntos, né, e fomos ao governador. E dessa vez, ele na qualidade, não de prefeito, mas agora já na qualidade de governador do estado, fomos até Brasília e dessa vez apresentamos as nossas preocupações, as nossas reivindicações ao presidente do TST, que, sensibilizado com essa problemática, garantiu ao governador e toda aquela comitiva que ainda esse ano colocará em votação o anteprojeto de criação do Tribunal da 25ª Região, que será especificamente do Acre. Agora, doutor Ilson, para tornar a nossa conversa bem didática, como é que então se organiza a Justiça do Trabalho e o que representa a criação do TRT aqui no estado? Veja bem, a criação do TRT do Acre, veja bem, a questão primeiro passa pelo Pacto Federativo, né? Todo estado deveria ter seu próprio tribunal. Como hoje na unidade da federação, tão somente o estado do Acre, Tocantins, Roraima e Amapá não tem o seu tribunal, né? Todos têm, inclusive São Paulo tem 2 tribunais, né? Então, por exemplo, todas as questões passam por Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal depende de Rondônia. A Justiça do Trabalho depende de Rondônia. Caixa Econômica Federal depende de Rondônia. Então nós vamos ficar à mercê de Rondônia até quando? Né? O Acre tem maioridade. Sem dúvida. Né? Nós não queremos uma relação de vassalagem. Nós queremos uma relação de autonomia. Né? Nós temos bons juízes, tanto em Rondônia como aqui. Agora, o juiz daqui conhece a problemática do Estado. Né? Nós queremos o exercício da cidadania para o trabalhador. E a questão social é justa. Né? Então é isso, o acesso da justiça, o acesso do cidadão. O cidadão, ele chega hoje na Justiça do Trabalho, ele se dirige, ele tem essa preocupação e ele é bem aceito, ele é bem recepcionado aqui no nosso tribunal.
Então, é essa a preocupação nossa, entendeu? É o que nós buscamos, é efetivamente isso. Agora, a implantação do tribunal aqui no Estado pode corrigir, inclusive, uma distorção histórica quando a gente pensa essa submissão do Acre em relação a Rondônia, já que o Acre é um estado mais antigo do que Rondônia, não é isso? Sim, sim, muito mais antigo do que Rondônia, né? E efetivamente o tribunal poderia ter sido implantado em 1986 aqui no Acre. No entanto, as forças políticas do Acre naquele momento eram adversas e perderam politicamente o tribunal para Rondônia. Então o tribunal de Rondônia naquela época foi criado com 2 varas. Não é? Hoje nós temos 10 varas em pleno funcionamento aqui no estado do Acre. Nossa. Naquela época, Rondônia só tinha uma vara no Acre e uma vara em Rondônia, e criaram uma segunda instância sem ter a primeira. Né? Hoje nós estamos 10 varas, como eu acabei de dizer, em pleno funcionamento e não encontramos óbitos de criação do tribunal. A questão é vontade política do TST, porque a vontade política da população, essa já existe. Agora, outros estados, como o senhor acabou de citar, estão também vivendo essa situação. Essa, então, não é uma questão exclusiva do Acre. Isso é um movimento que está se espalhando, quer dizer, essas outras unidades da federação também estão buscando suas autonomias? Sim, eu acredito que estão buscando, e com um detalhe importante, a diferença é que o Acre hoje, por exemplo, a criação de um tribunal do Acre é um custo zero, porque existe um prédio em pleno funcionamento, onde poderá alocar todo o material permanente e já com os recursos alocados para aquela situação, para a instalação desse tribunal e as varas em pleno funcionamento. Situações como essa que talvez em Tocantins ainda não exista, mas nós já temos isso porque nós já nos preparávamos naquela época para um futuro tribunal. Quer dizer que as questões aqui, na realidade, são mais favoráveis. Muito mais favorável. O próprio presidente do TST, o ministro Vantuil Abdala, nos disse que, inclusive, ele era favorável a essa criação, até porque tribunal, por exemplo, como Sergipe, né, que havia uma distância de 300 quilômetros da capital, né, criou seu tribunal. E nós a 500 quilômetros, e com uma fronteira dessa, com Brasil e Peru, não temos o nosso tribunal. Né? Agora você vê o trabalho do governo do Estado, com a saída para o Pacífico, o futuro Merconorte, né, essa questão da integração, e o Tribunal Regional Federal do Trabalho, no nosso Estado, é uma medida que se impõe. Agora, em bases concretas, doutor Wilson, em que o povo do Acre vai se beneficiar com a implantação do TRT aqui no Estado? Bom, primeiramente se beneficia com a questão, uma justiça barata. Né? O trabalhador ele não vai procurar, por exemplo, muitas vezes, advogado de Rondônia, muitas vezes ter que constituir advogado aqui para que ele saia daqui e vá a Rondônia acompanhar seus processos. Né? Ele teria exatamente aqui em Rio Branco um tribunal onde toda a população teria pleno acesso. Né? Você imagine, por exemplo, uma greve no estado do Acre. Né? A competência original é do Tribunal Regional do Trabalho em Rondônia, para julgar uma greve aqui no estado do Acre. Ou se o tribunal delegar algum juiz aqui para fazer esse dissídio coletivo. Então são várias situações que o Tribunal Regional do Trabalho no Acre, com certeza, iria resolver determinadas situações, inclusive encurtando as distâncias. Agora, a implantação, no caso do TRT, também ajudaria na questão de agilidade do fluxo de processos? Sim, porque veja bem, só o deslocamento de processos daqui para Rondônia, né, distribuição, por exemplo, aqui nós não temos a questão, um posto do Ministério Público, né? Então o Ministério Público é lá em Rondônia, então tudo é visto lá em Rondônia, né? Com o tribunal em pleno funcionamento aqui, todo mundo teria mais acesso à justiça, a celeridade seria muito mais acentuada, né? E de forma que o trabalhador não iria fazer esse deslocamento para acompanhar esses processos. E seria a parte menos favorecida da população que se beneficiaria com essa implantação? Sim, porque veja bem, a questão do ius postulante na Justiça do Trabalho é uma realidade. O próprio cidadão, ele muitas vezes, ele não precisa no primeiro momento de constituir um advogado, talvez em momento algum, né? Mas, por exemplo, ele pode chegar na justiça e reclamar a sua causa, né? Se tiver um tribunal aqui, ele também pode acompanhar aquele processo, ele pode verificar aquele processo, né? E ele, junto com o causídico aqui, ele tem muito mais acesso,
né? Ele vai àquele local, ele verifica aquele processo dele, ele sabe quanto ele vai receber, ele sabe se perdeu, se ganhou, ele sabe se um bem foi penhorado ou se não foi, né? Muitas vezes ele depende dessas informações de Rondônia, que o processo está em Rondônia. Aqui eles teriam toda essa informação. Doutor Wilson, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Pois não. Obrigado. Ideias da Aldeia faz então um breve intervalo, mas volta já já. E o Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o juiz do trabalho, Dr. Wilson Alves Pequeno Júnior, que é diretor do Fórum Trabalhista de Rio Branco e juiz titular da primeira vara. Dr. Wilson, existe hoje no Estado um movimento social envolvendo autoridades, representantes de entidades, enfim, muita gente querendo a implantação do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Estado. Quais os avanços que já foram conquistados? Veja bem, Jorge, nós tivemos com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Edivaldo Magalhães, juntamente com o Sérgio Petecão, e eles se comprometeram de fazer uma convocação para toda a comunidade, através de uma audiência pública, onde faremos um fórum de debates, onde vamos discutir amplamente todas as questões pertinentes à criação desse tribunal. E ali, o trabalhador rural, o produtor rural, a empregada doméstica, o trabalhador urbano, o sindicato da categoria, a classe dos advogados, os juízes, as autoridades dos poderes constituídos, amplamente nós vamos discutir a verdadeira problemática para a resolução e criação desse tribunal. Então, veja que é uma coisa que terá que ser bem discutida, porque tem que ser bem amadurecida, porque essa pretensão nossa, o TST quer auscultá-la, entendeu? Então não é um tribunal de A, de B ou de C, mas é um tribunal da sociedade acreana. É um tribunal em que, com urgência, ele precisa ser instalado, porque o povo do Acre assim o quer. Agora, o senhor comentou no bloco anterior que já existe uma sensibilização dos membros do Tribunal Superior do Trabalho para essa implantação. E o que de concreto já está sendo efetivado? Muito bem. Após esse fórum de discussão, vamos formar um dossiê com todas as informações que o TST precisa para a implantação desse tribunal e vamos entregar ao presidente do TST, que por sua vez entregará aos seus pares naquela casa, naquela Corte de Justiça Superior. E aí vai ser discutido também, né? Esses elementos que nós vamos colher através desse fórum de debates e aí vai ser votado e encaminhado ao Congresso Nacional. Então você veja que o TST precisa dessas informações e precisa auscultar a sociedade. Veja bem, hoje chega-se até a falar que a Justiça do Trabalho é a justiça mais cara do país. Mas a Justiça do Trabalho, doutor? Porque, veja bem, é cara porque é social. Tudo aquilo que é social, tudo aquilo que é para o trabalhador, tudo aquilo que é para o mais carente torna-se caro, né? Ninguém faz a conta das verbas que se discutem em escândalos, né? Mas, no entanto, quando se fala na criação de alguma coisa, se verifica logo custos, né? Então, muito mais importante do que o gasto, que no nosso caso é ínfimo, entendeu? Ninguém verifica a questão da cidadania. Né? As pessoas têm que ter consciência de que o Acre tem maioridade. Né? As pessoas têm que ter consciência que o trabalhador que está em Mâncio Lima, o trabalhador que está em Cruzeiro do Sul, o trabalhador que está em Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Senador Guiomar, Brasileia e todos esses rincões, ele precisa ter um representante. Né? Ele precisa ter um juiz do trabalho, ele precisa ter uma pessoa, um Ministério Público do Trabalho, onde se possa verificar a igualdade entre o capital e o trabalho.
né? É assim que se forma uma sociedade mais justa, né? E é isso que nós estamos buscando. Agora, considerando todos esses argumentos que o senhor está colocando aqui, por que então até agora o Acre não tem o seu Tribunal Regional do Trabalho? Então? Veja bem, é porque foi agora, nesse momento, que toda a sociedade está se mobilizando, toda a sociedade está clamando, como eu acabei de falar no bloco anterior, os 20 prefeitos estão se vindo aqui, né? O pessoal começou então a entender da importância da justiça do trabalho, de um acordo de justiça nesse estado. Agora, essa ação precisa se concretizar logo, né? Porque eu imagino o seguinte, o ano que vem é um ano complicado, um ano de eleição, e certamente os procedimentos para essa implantação vão se tornar mais complicados. Exatamente. É por isso que o próprio presidente se comprometeu com o governador Jorge Viana que iria encaminhar esse processo à votação ainda esse ano, né? Mas que precisa desses elementos. E esses elementos, quem pode proporcionar, quem pode oferecer é o nosso público, é o nosso jurisdicionado, é a população do Acre. E isso nós estamos fazendo. Eu, na qualidade de magistrado, os meus colegas, os advogados e toda a sociedade como modo geral. Você está falando de um debate que envolve autoridades, né, organizações governamentais e não governamentais, mas a sociedade, você acha que esse debate já envolveu a comunidade acreana? Sim, já envolveu, mas ele precisa permear todas as camadas. Entendeu? Nós não queremos discutir, formar um tribunal em que não haja discussão, ou haja discussão tão somente em um segmento da sociedade. Nós queremos discutir isso amplamente, com todo o segmento da sociedade. Nós queremos escutar todo esse segmento da sociedade. Queremos que tenha um fórum, né, amplo e restrito de discussões. Vamos colocar na mesa de negociação toda a problemática, o que é importante para o Estado do Acre, o que é importante para a jurisdição, o que é que nós podemos fazer para melhorar a prestação jurisdicional, a celeridade processual, o julgamento desses processos, né? Isso com parcos recursos, isso vamos dizer, envolvendo todo aquele pessoal, das secretarias, das salas de audiências, os sindicatos, isso tudo é muito importante para a gente. Quando a gente fala dessa dependência do Acre em relação à Rondônia, é um atrapalho, sem dúvida nenhuma, a boa execução da justiça, fundamental para a vida em coletividade, né? Agora, fere princípios de autonomia, de isonomia, certamente. Agora, no que se refere ao campo administrativo, ou seja, o dia a dia da justiça, das varas, da justiça do trabalho aqui no Estado, quer dizer, aquisição de equipamento, de material, essa situação também sofre prejuízo? Eu não diria sofrer prejuízo, mas, por exemplo, a situação é feita com uma certa demora. Por exemplo, muitas vezes, uma coisa simples, mas, por exemplo, um elevador tem uma determinada problemática, toda licitação é feita em Rondônia, né? Toda peça tem que vir de Rondônia, a mão de obra que muitas vezes não é qualificada tem que vir de fora, né? Então torna-se muito difícil essa estrutura. Por exemplo, é abastecido aqui com material permanente e, por sua vez, nós abastecemos todo o interior. Mas muitas vezes Rondônia está em crise, vem buscar aqui de novo e nós ficamos aqui, às vezes, em dificuldade, né? Mas por isso que quando temos assim, o presidente do tribunal que tem sensibilidade para isso, né, e graças a Deus nós temos, tem passado presidente com essa sensibilidade, não deixa realmente a gente à mercê dessa situação. Mas é uma situação que poderíamos deixar isso de lado, uma vez com o nosso tribunal aqui, sem nenhum problema. Certamente, para essa implantação, a gente estava falando do cenário favorável, o apoio político nesse momento é fundamental, né? Não, o apoio político é muito importante, como eu estava falando agora há pouco, né, eu mencionei que se dizia, até o ministro corregedor, Rida de Brito, ele falou que há um movimento, já houve um movimento no passado de extinção do Tribunal Superior do Trabalho, né? E hoje já começa esse movimento dizendo que a Justiça do Trabalho é uma justiça cara, né? Mas é cara porque a Justiça do Trabalho é arrecadadora, né? Arrecadadora do INSS, o tribunal arrecada, o tribunal julga, é o tribunal que mais julga no país, né? E precisa de um aparato para fazer isso, né? No entanto, precisamos completar essa justiça com o nosso tribunal.
e indiretamente a classe política é muito importante, indiretamente que eu falo, mas diretamente mesmo, porque é preciso que esses políticos tenham essa sensibilidade, né, porque vão escutar o povo grita e ele vai e entra em contato com toda esse segmento da sociedade e aí vai pleitear aquilo que é de mais importante. Então é de suma importância a participação política no sentido amplo da palavra. É muito importante, né, essa negociação de como será feito isso. Né? E isso aí, o nosso governador, o nosso senador Tião Viana, a ministra Marina, a deputada Perpétua de Almeida, o deputado Nilson Mourão e tantos outros que estão lutando para a consecução desse objetivo, para que nós possamos ver esse sonho acreano estar implantado aqui no nosso estado. Né? Você sabe que o Acre, parece que as coisas aqui no Acre é muito difícil, né? O Acre conseguiu sua independência com derramamento de sangue. O único estado da federação, né, que conseguiu sua independência com derramamento de sangue. Fez uma revolução para se tornar brasileiro. Exatamente. Né? Então, será que precisamos? Bom, não vamos chegar a tantos, né? Não podemos dizer isso. Né? Agora mesmo vamos ter um plebiscito domingo para dizer sim ou não contra a arma. Então vamos fazer um plebiscito nesse fórum de debates e dizer sim para o nosso tribunal. É o que nós precisamos. Só para a gente relembrar, o fórum acontece quando, doutor Wilson? O fórum deverá ser agora no dia ou 3 ou 9, ainda a data está sendo discutida ainda pela Assembleia, aqui de novembro, né? E está vindo o pessoal do interior, está vindo o pessoal de todo o segmento da sociedade. E eu convido a você, telespectador, a você, Jorge, a vocês que fazem imprensa, falar de escrita, que para a gente é muito importante, são formadores de opinião pública, com seriedade. A gente vê a imprensa do Acre como faz o seu trabalho e contamos com vocês. Doutor Wilson, eu queria então agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Tá, muito obrigado, eu que agradeço e contamos com você nessa luta. Estaremos juntos, tá bom, certamente. Vamos à vitória. Muito obrigado. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje, eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa o juiz do trabalho, Dr. Ilson Alves Pequeno Júnior, que vem aqui falar da implantação do Tribunal Regional do Trabalho aqui no estado. O Ideias da Aldeia, hoje, às 10 da noite, aqui na TV Aldeia, você não pode perder essa boa conversa. Eu espero você.